no nosso coração. Eu quero te agradecer por tudo aquilo que você fez por nós em Cristo Jesus. Obrigado porque em Cristo nós fomos justificados, perdoados, salvos, curados. Em Cristo nós somos prósperos, em Cristo nós fomos predestinados para sermos conforme a sua imagem e semelhança, Pai. E a cada dia que se passa, nós temos desfrutado da Tua Palavra, dos benefícios que ela traz para nós, Pai. A Tua Palavra tem nos sustentado, tem nos tornado salvos a cada dia, tem renovado as nossas mentes e tem causado efeitos positivos na nossa casa, no nosso trabalho, em tudo que nós fazemos, Pai. Muito obrigado por essa manhã. Eu declaro paz sobre nossas vidas e eu declaro luz chegando aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Amém, você pode sentar. Falei com o teu irmão, dá um bom dia para ele, diga bom dia. Amém, irmãos, vamos se animar aí com a palavra. Amém, a palavra é poderosa. Diga, a palavra é poderosa. Oh, glória a Deus. Bom demais, irmãos, é uma honra sempre poder compartilhar com vocês das verdades da palavra de Deus. Amém. E vimos alguns irmãos descendo lá para o discipulado, porque realmente eu queria te desafiar nessa manhã a amadurecer espiritualmente. Amém, irmãos? Eu tenho visto, por causa das redes sociais, o quanto, irmãos, de crentes fragilizados têm sido criados atualmente. Certamente por causa de doutrina de homens e ensinamentos errados a respeito de Deus. Tem criado crentes fragilizados espiritualmente e emocionalmente. Crentes que não conseguem ser corrigidos. Sabe, quando eu escuto algumas coisas que o pastor Buddy falava para o pastor Beto compartilhando, irmãos, olha, se o pastor Buddy fosse vivo hoje, ele teria muitos processos nas costas. Porque eram correções duríssimas. Mas como o pastor Beto gosta muito de falar, todos aqueles que foram corrigidos pelo pastor Buddy, hoje são homens e mulheres de Deus, homens e mulheres de fé, que têm feito a diferença, que têm crescido e que têm avançado, irmãos. Sabe, irmãos, nós temos que entender que o evangelho, ele não é para crianças. Espiritualmente, você começa como um bebê espiritualmente, mas você precisa se desenvolver espiritualmente, amadurecer espiritualmente para poder aguentar pancadas. E hoje eu quero falar com você sobre o crente e as adversidades. Eu queria muito continuar falando sobre graça com você, mas domingo eu fui inspirado por esse tema, eu percebi uma inclinação do Espírito para tratarmos sobre o crente e as adversidades nessa manhã. Amém? E eu quero começar com você lá em Filipenses no capítulo 2, e eu quero te indicar um livro para você, que se você não tem, você precisa se arrepender e comprar esse livro, que é Crescendo Espiritualmente, do irmão Reagan. É um livro que você precisa, se você gosta muito de ler, você tem que ler ele pelo menos 2 vezes no ano. Um no primeiro semestre e outro no segundo semestre. Mas se você não gosta muito de ler, leia apenas uma vez. É um livro extraordinário, irmãos, porque tem um capítulo do livro que ele vai te ensinar a você reconhecer em que fase do amadurecimento você está. Muitas vezes achamos que estamos maduros demais. E ao ler o livro, vamos pensar, o quanto eu sou criança ainda. Mas às vezes você acha que é uma criança espiritual. Ao ler o livro, você vai ver, rapaz, eu já estou muito crescidinho. Amém? Então você precisa desse livro. O nome do livro é Crescendo Espiritualmente. No momento nós não temos na livraria, mas eu acredito que vai chegar. Amém? Filipenses no capítulo 2, versículo 11 e 13. 11, 12 e 13. A partir do 12. Assim, meus amados irmãos, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponha em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Na revista atualizada fala, desenvolva a salvação de vocês com temor e com tremor. E no versículo 13 ele diz, pois Deus que efetua em vós tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Amém? Esse versículo é usado por pessoas que acreditam na eleição incondicional, para dizer que, está vendo aí? Deus coloca em nós o desejo.
É Deus que coloca em nós o desejo para fazer coisa boa, assim como Ele coloca o desejo no pecador para fazer coisa mal, porque afinal de contas, Ele escolheu quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Não parece que esse texto está falando isso? Mas existe, quando nós paramos para estudar o texto, nós vamos ver que o uso da palavra, no versículo 12, que ele fala assim, no versículo 13, que ele fala que é Deus quem efetua. Essa palavra efetua, no grego, dá uma ideia de uma realização a partir de uma mudança de estado. Você está comigo? Ele então lhe fala que Deus efetua em nós algo por causa da mudança de estado. E que mudança de estado foi essa? O novo nascimento, a salvação. Quando fomos salvos, você foi salvo porque você quis ser, você não foi obrigado a ser salvo, não foi assim? Deus se apresentou para você graciosamente e você recebeu essa graça, como você poderia rejeitar essa graça? Mas você recebeu essa graça e seu estado foi mudado. Você era um pecador miserável, agora você passou a ser justiça de Deus. Você tinha a natureza do diabo, agora você tem a natureza divina. Então, isso dentro de você foi mudado, e é através dessa mudança que Deus opera em nós o desejo. Se você não tem o desejo das coisas de Deus, de vir para a igreja, de ler a palavra, de ajudar o irmão, tem alguma coisa errada com você. Amém? Então, essa palavra é um desejo, é uma realização através de uma mudança de estado. Diga, eu sou uma nova criatura. Diga, Deus mudou minha natureza em Cristo. E ele fala que a partir dessa mudança que ele opera em nós o desejo e o realizar. Aí ele fala, por causa disso, desenvolva a sua salvação. O que é desenvolver a sua salvação, irmãos? É manifestar a natureza que nós já temos. É manifestar o que legalmente Cristo conquistou na cruz do Calvário por nós. Desenvolver a salvação é deixar as coisas de menino e começar a ter posições de maduros em Cristo. Então veja que Deus opera em nós o desejo de amadurecermos. Se você não tem, irmãos, desejo de crescer espiritualmente, e se você ficar menino para sempre, você não vai desfrutar da plenitude do evangelho nessa vida. Você vai viver uma vida sempre limitada. Mas a vontade de Deus é que nós venhamos a desenvolver, e Deus opera isso em nós através da mudança de estado. Sabe, irmãos, eu não sei quanto a você, mas quando você era novo na fé, você lembra que tinha coisas que Deus te abençoava, Deus manifestava para você aquela bênção, mesmo você tendo comportamentos errados? Você lembra disso? Você lembra que às vezes você estava lá, orava e repetia aquela oração e fazia coisas, e Deus, pela misericórdia, porque você era menino, as coisas aconteciam na sua vida, mas chegou um momento que não aconteceu mais. O irmão Reagan fala que é normal nós vermos um pai carregando um filho no colo, mas é anormal nós vermos um pai carregando um filho de 30 anos no colo. E muitas vezes nós estamos nessa posição diante de Deus, com 30 anos na cara, mas querendo que Deus nos trate como meninos. E Deus não vai fazer isso pelo teu próprio bem, irmãos. Profeta Elias correu lá, foi para a caverna. Deus disse, olha, vai para a caverna, fica lá. E ele bebeu água do riacho, comeu carne trazida por corvos. Mas isso foi um tempo na vida dele. Porque Deus falou assim, ei, vamos crescer? Bora sair dessa fase de menino, vamos andar em fé, vai lá para Sarepta que eu preparei uma viúva para você. Sabe, irmãos, Deus vai cortar coisas em nossas vidas para que nós venhamos a crescer, irmãos. Porque é um desejo dele que nós venhamos a crescer. Quando nós amadurecemos, o reino ganha. Devemos abandonar as coisas de meninos, irmãos. Levi lá em casa, Levi tem 3 anos, mas tinha um tempo que eu levava água para ele, mas já está no momento dele pegar a água dele. Ele fala, papai, eu quero água. Eu disse que você levante e vá buscar. Você tem perna para isso, você tem mão para isso, você sabe onde é que está a água. Tinha tempo que ele brincava, chupava picolé, derramava na casa e a gente limpava, mas agora não. Derramou, ele sabe, Levi, vai pegar o pano e vai limpar, porque foi você que sujou.
O que é isso? Forjando nele amadurecimento e responsabilidade com suas atitudes. Deus não, mas, irmãos, veja, Deus ele vai descer ao nosso nível para nos assistir, mas essa não é a vontade dele, irmãos. Na nova aliança, Deus está nos chamando para o nível dele. Isso! Aleluia! Levanta aí. Hebreus capítulo 5, versículos 7 e 14. Hebreus capítulo 7, versículo 5. Eu vou adiantar um pouco para a gente ganhar tempo. Aleluia. Desculpa que abri errado. Vamos lá. Ele, Jesus, quem? Diga Jesus. Nos dias da sua carne, fala do seu ministério terreno, amém? Tendo oferecido com forte o quê? Clamor e lágrimas, orações e súplicas, e a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Veja, ele está falando sobre como Jesus, ele conseguiu o título que ele tinha. Como ele conseguiu ser glorificado e os resultados daquilo que ele fez no seu ministério terreno. A nossa justificação, redenção, identificação e tudo isso que nós sabemos. Aí ele continua dizendo assim, olha, a respeito disso eu queria falar mais coisas com vocês. Aleluia. Aí ele fala, mas eu não posso, porque sendo tardios no ouvir, vos tornastes meninos. Versículo 12, com efeito, quando deviam ser mestres, não mestres no dom ministerial, mas a capacidade de ensinar a outros, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente a necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Porque os alimentos sólidos são para os maduros. Veja, ele fala, eu queria continuar ensinando isso para vocês, mas eu não posso, porque vocês são meninos. Ser menino nos impede de alcançarmos revelações mais profundas. Ser menino nos priva de um conhecimento mais sólido. E ele fala, por que vocês se tornaram meninos? Porque vocês foram tardios no ouvir. Toda criança não gosta de ouvir a palavra. Porque ouvir a palavra vai trazer responsabilidade para a vida dela. Diga assim comigo, se eu continuar menino, espiritualmente, eu vou ficar privado do alimento sólido. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2, fala, deseje ardentemente o genuíno leite espiritual, que é a palavra. Diga a palavra. Sabe, irmãos, é a palavra de Deus que vai trazer para nós amadurecimento. Amadurecimento não vem com imposição de mãos. Amadurecimento não vem, irmãos, por você vir para a igreja todos os cultos. Entende? Eu prego a favor do congregar. Mas não vai fazer de você um crente maduro. Assim como se você ficar na garagem todo dia, não vai fazer de você um carro. É a palavra que vai trazer amadurecimento para você, irmãos. Às vezes nós pensamos, se eu estivesse perto do profeta poderoso que sobe o monte todo dia, que ora todo dia, eu fosse mais maduro. Talvez se eu fizesse parte daquela igreja que tem 30 mil membros, eu seria mais maduro. Mas não é assim que vem o amadurecimento. O amadurecimento só vem pela palavra, irmãos. Sem a palavra não tem crescimento.
Sem a palavra, você sempre vai ficar frágil. Aleluia. Eu não estou bravo com você, não. Estou querendo desafiar você. Diga, o crescimento espiritual só vem pela palavra de Deus. Mateus 13. Verso 18. Você conhece esse texto? Eu quero já pular para o que Jesus explicou sobre essa parábola. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. Deixa eu botar aqui na NVI, rapidinho. Portanto, ouça o que significa a parábola do semeador. Jesus falou sobre a palavra do semeador e agora ele está explicando o que é a parábola. Ele vai dizer, quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Porque o maligno, ele roubou do coração a semente, porque a pessoa não entendeu. Está claro isso? Amém? Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas o sufocam, tornando-as infrutíferas. Por que sufoca? Porque ele está ouvindo, pensando nas coisas. Pensando no que vai fazer daqui a pouco no almoço, pensando em como vai ganhar mais dinheiro, pensando em tudo isso. Então, são esses pensamentos que sufocam aquilo que você está ouvindo. Aí ele fala, e finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e Nós estamos falando sobre crescer espiritualmente pelo ouvir da palavra de Deus, não é isso? Então veja, ele fala, aquele que é uma boa terra. O boa terra não é aquele que está ouvindo a palavra. Porque ouvir, todo mundo ouviu. A questão é quem entendeu. Quem é a boa terra? É aquele que ouve e entende. Então, ou seja, potencialmente todo mundo aqui é uma boa terra. Mas o que vai dizer se você é ou não, é se você entender ou não. E aqui nós temos duas responsabilidades. Daquele que ministra, de ser claro naquilo que está falando para que a pessoa entenda. E daquele que está ouvindo ser, como eu posso falar? Ser eficaz em ouvir e entender. Você já ouviu pessoas, estava no culto e tal, e aí como foi o culto? Rapaz, foi uma bênção. Olha, foi poder, cadeira para cima, os irmãos correndo. Mas aí, o que foi que entendeu? Eu entendi, foi nada, que foi poder de Deus, irmão, foi... Oxente, não entendi. Se não entendeu nada, não cresceu nada. Porque a boa terra é aquele que escuta, entendi, compreendi, vou meditar agora. E quando eu escuto e entendo, eu gero fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Pergunta, o que vai determinar se eu vou frutificar a 30, a 60 ou a 100 por um? O quanto você entendeu. É o quanto você entende que vai determinar os frutos na sua vida. Se você entende pouco, vai ter pouco fruto. Mas se você entende tudo, é fruto a 100. Então a boa terra é a pessoa que escuta e que entende aquilo que está sendo falado. Amém? Aleluia. Em Mateus 7, 24... Versículo 23, veja. Ele diz, então
Mateus 7 e 23, vamos começar. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci e afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Versículo 24, portanto, quem ouve estas minhas palavras, que estas minhas palavras? Tudo aquilo que ele vem ensinando desde o capítulo 5. Então ele começa a ensinar no capítulo 5, versículo 1 e termina aqui no versículo 23. E quando você vai ver tudo que Jesus ensina, é o Evangelho. Então ele fala, quem ouve o Evangelho e pratica, é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Quem é a rocha? A prática do Evangelho. Agora veja, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha o quê? Bons alicerces na rocha. Agora veja, mas o que ouve as minhas palavras e não as pratica, por que não as pratica? Porque não entendeu, ou porque foi negligente no ouvir. É como o insensato que construiu a casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E Jesus diz, e foi grande a sua queda. Deixa eu pontuar aqui algumas coisas importantes nesse texto. Primeiro que a prática é resultado do ouvir e entender. Você escuta, entende e pratica. Ah, porque eu não estou praticando? Ou porque não ouviu, ou porque não entendeu. E o que é, irmãos? Ouvir e praticar. Diga, é fé. Fé é uma manifestação daquilo que você crê. Quando eu escuto e pratico, isso é fé. Outro ponto importante é que os ventos e a enchente veio para os dois. Tanto aquele que estava praticando, quanto aquele que não estava praticando, passaram pelo mesmo problema. Qual foi a diferença? O resultado. A diferença foi como eles passaram. Aquele que praticou, ele passou e ficou ileso. Mas aquele que só ouviu e não praticou, ou não ouviu, grande foi a sua queda. Porque, irmãos, problema vai vir para todo mundo, assim diz o Senhor. E não faça sinal da cruz não, porque é a Bíblia. Não existe, irmãos, o evangelho de fantasia. Porque na cabeça de criança, o evangelho sempre vai ser um mar de flores. As coisas vão acontecer no estelar de dedos, aleluia. Não! O maduro, ele vai entender que, apesar das adversidades, ainda assim eu fico com o evangelho. Porque problema vai vir para todo mundo, irmãos. A adversidade vai vir para todo mundo. Mas o mais importante é como nós passamos por isso. Veja, aquele que pratica, ele está forjando em si mesmo estruturas espiritualmente fortes. Uma mente forte para passar por isso. Mas aqueles que não praticam, está declarando um futuro de derrota. Parece que ficou quieto. Você está pensando aí, né? Glória a Deus. Eu quero ler isso com você. Quem pratica desfruta do que está praticando e cria estruturas espirituais e emocionais para resistir às adversidades. Do contrário, quem não pratica, engana-se a si mesmo e projeta fragilidades para o dia da adversidade. Amém? Então você já entendeu que nós precisamos amadurecer pelo conhecimento da palavra de Deus, assim? Você já entendeu que amadurecimento vem pelo ouvir e pela prática. Não existe, irmãos, homem de Deus poderoso que vai te amadurecer, que vai fazer com que você amadureça. Vai ter homem de Deus que vai te ajudar a amadurecer, não concordando com as suas meninices. Mas a responsabilidade é sua de crescer. Diga, a responsabilidade é minha. Não é do pastor, irmãos.
O pastor tem responsabilidade do amadurecimento dele. Amadurecimento não vem, irmãos, por imposição de mãos. Eu não consigo usar a minha fé para te amadurecer. É sua responsabilidade. Amém? Então vamos entrar no tema da administração, o crente e as adversidades. A primeira coisa que eu quero falar com você, irmãos, que as adversidades, ela tem pelo menos 4 fontes, tá? Primeiro, podemos sofrer adversidades por decisões erradas que tomamos. Por exemplo, lá em Atos, no capítulo 27, versículos 6 ao 11, Paulo disse, olha, nós não vamos sair do porto. E o cara falou assim, não, a gente vai sair do porto assim mesmo. E eles desobedecem e eles partem. Quando partem, eles sofrem o dano. Tá? Então, podemos padecer adversidades por decisões erradas que tomamos. Também podemos ter adversidades por causa de pecados cometidos. Lá em João capítulo 5, versículo 14, Jesus foi curar um leproso e ele falou assim, não peques mais para que não venha coisa pior sobre você. Todo pecado gera uma consequência, irmãos. Eu quero aqui abrir os teus olhos, cuidado com pecados na área sexual, irmão. Pecado na área sexual consegue manchar toda a sua vida. Embora a gente saiba, irmãos, que Deus já te perdoou por causa disso, mas pecado sexual, pelo menos é o que a Bíblia aparenta que são pecados que conseguem manchar a nossa vida. Quando você lembra de Davi, o que você lembra dele? Mas ele enfrentou Golias, ele foi um poderoso rei, mas o que você lembra dele? 2 Coríntios capítulo 5, o que você... Não, calma, não é para ler não, estou só citando. 2 Coríntios capítulo 5, se você não conhece o texto, mas se você conhece, você vai lembrar do jovem que adulterava com a sua mãe, com a sua madrasta. Não se resiste a pecado sexual, irmãos. Pecado sexual se foge. Não cai nesse laço. Não destrua a sua vida, a sua família, nem o seu ministério por causa de uma noite de prazer que não vale a pena. Isso mesmo. Honrar a Deus, irmãos, na família é honrar o casamento. Casamento é algo sagrado. Você entende isso? Antes de casar no juízo, você casou perante Deus. Então, honre a Deus honrando seu casamento. Não desista. Vá até o fim. Feche os parênteses. Até porque Petson está aqui. Petson mexe, né, na área da família. Então, vamos voltar aqui para o nosso assunto. O terceiro ponto é, podemos padecer perseguições por seguir a Jesus. Ora, Jesus disse, se vocês me seguirem, como me perseguiram, vou perseguir vocês também. Se perseguiram Jesus, irmãos, se eu segui-lo, vão me perseguir. É ou não é? Agora, o problema é quando eu não estou seguindo, eu digo que estou seguindo a Jesus e não estou padecendo perseguição. Provavelmente eu estou praticando um cristianismo culposo. O que é algo culposo? Um crime culposo é quando um acidente, por exemplo, o carro bateu numa vítima, a vítima morreu, mas não era a intenção do motorista em matar a vítima. E muitas vezes nós estamos vivendo um cristianismo culposo. O que é isso? É ser cristão, mas não querer ser. É culposo. Eu não tenho a intenção de ser. Porque se tem a intenção de ser, você vai padecer tribulação. Ah, mas eu não queria. Então fica menino para sempre. Mas se você quer amadurecer, você vai padecer tribulações. Outra fonte de perseguição, de tribulação, é as coisas da vida. Você sabia que o mundo jaz no maligno? Você sabia que esse mundo caminha para ficar pior? Então tem coisas que acontecem em nossa vida porque é as coisas da vida. Porque a gente está vivendo. Não vai ser nem o diabo, não vai ser nem porque você pecou, não vai ser nada. É porque você está vivo nessa terra. Amém? E tem aqui um ponto extra que eu queria colocar para você, que é o dia mau. O que é o dia mau? O dia mau é quando tudo isso se junta e vem com o diabo aí de cima.
É tudo junto, é perseguição no trabalho, é perseguição na faculdade, é problema que vem da vida, ainda vem o diabo em cima, esse é o dia mau. Ô glória, você está pronto para o dia mau? Ele vai vir. Ô glória, ou você não tem fé para passar por ele? Sabe, irmãos, eu quero que abra com você em Mateus, no capítulo 8. Mateus, capítulo 8. Você já conhece essa história. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o vento balançar e não sei o que lá, seu nome clamarei e ele me ajudará. Mas será isso que é isso mesmo que a Bíblia diz? Mas a gente não canta tanto. Lembra que tu chorou quando cantou a primeira vez? Porque às vezes eu acho, irmãos, a gente faz o rema tudinho. Aí vem no dia mau, parece que a gente esqueceu tudo que aprendeu no rema. Aí fica desesperado. Ó Deus, ó céus. Cadê aquilo que tu aprendeu no rema, pensa? 2 anos. Oração que prevalece, fundamento da fé, autoridade do crente. Parece que desapareceu. Vamos lá, Mateus 8. Vamos lá, 22. Mas Jesus lhes disse, siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Então ele terminou aquilo que ele tinha para fazer lá. E aí, versículo 23. Entrando ele no barco com seus discípulos, o seguiram. De repente, diga, de repente. Uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, o quê? Por que ele dormia? Vou dar uma revelação para vocês, anota aí. Porque ele estava com sono. Homem, né? Homem. Você sabia que Jesus veio como homem. Com sono, cansado. E ele resolveu dormir. Agora veja, que de repente veio uma violenta tempestade. Pergunta, quem foi que fez essa tempestade? Não sei, a Bíblia não diz. Pegou a revelação. São coisas da vida. Agora veja, o que Jesus sabia, que fica nas entrelinhas, era, de Deus é que não foi. Está comigo? Porque ele falou contra aquilo, e ele falou assim, eu não vim para desfazer as obras de Deus, eu vim para fazer as obras de Deus. Porque se aquela tempestade fosse de Deus, Jesus não poderia falar contra. Mas aconteceu. O que eu aprendo com isso? Que não importa o quanto de tempo de crente que você tem, o quanto ungido que você é, o quantas horas de púlpito você tem, vai acontecer problema na sua vida. Porque essas coisas acontecem, irmãos. E fala aí, de repente se levantou. Aí no versículo 25 fala, os discípulos foram acordados clamando, Senhor, salva-nos. Nós vamos morrer. Agora veja, se você ler os textos anteriores, eles viram com os próprios olhos, um leproso ser curado, demônio sendo expulso, o centurião, o cara do centurião ser curado. Eles viram isso, aí chegou no barco. Senhor, vamos morrer. Agora veja, em meio à tempestade, Jesus liberado, arrancando os cabelos. Não, ele estava dormindo e só acordou porque os discípulos chamaram. E aí ele se levanta, repreende, e perguntou para eles, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar,
e fez completa bonança. Amém? Veja, no versículo 27 ele diz: os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? A primeira coisa que eu preciso entender aqui, irmãos, é que Jesus esperava que os discípulos fizessem isso. Porque nós estamos acostumados a pensar que é Deus que faz tudo. Eu estou na tribulação, é porque é assim, né, irmão Neitz? Se Deus quiser faz, se Deus não quiser não faz, eu morro. Neitz, é porque nessa tribulação que você levantou na minha vida, Deus tem um propósito na minha vida, para me ensinar alguma coisa. Não, irmãos, Deus te ensina pela palavra, abençoado. Não que essa doença que está no meu corpo, aleluia, é porque Deus tem um propósito para me ensinar a ser humilde. Cuidado para não morrer durante a aula. A primeira coisa que precisamos entender, irmãos, é que Deus não está do lado da adversidade. Deus está do nosso lado, irmãos. Deus está com a gente, irmãos, nisso. Salmos diz, olha, é um mói de vez cai o justo, mas Deus o levanta em todas elas. Porque Deus está ao nosso favor, irmãos. Deus não quer nossa destruição, pelo contrário. Existe uma coisa que Deus faz, mas tem coisa que somos nós que fazemos, irmãos. Quando Ele se levanta e fala assim, Jesus, socorro, vamos morrer. Aí Jesus se levanta, com os olhos cheios de remela. E digo, meu irmão, cadê a fé de vocês, hein? Vocês aprenderam ainda não, estão andando comigo esse tempo todinho. Já vi um monte de coisa. Ou seja, Jesus esperava que eles repreendessem o vento. Eu sei que agora a mente religiosa está dando nó aí, mas é isso mesmo. Nas adversidades, Deus espera que você faça alguma coisa. Porque muitos de nós, muitas vezes, nesse momento, nos ajoelhamos diante de Deus. Deus, olha o problema, em tuas mãos entrega o meu espírito. Não, irmão, nós somos da palavra da fé, irmãos. Nós cremos naquilo que não vemos. Nós ficamos com aquilo que a Bíblia diz, irmãos. E o que Deus espera é que nós nos levantemos e falamos, ei, diabo, não é assim não. Acalma o vento, acalma a tempestade, fica tudo bom. E seguimos viagem. Agora é tão importante que os discípulos ficaram focados naquilo que Jesus fez e não naquilo que ele queria ensinar. Porque qual era o foco aqui? Rapaz, eu não tenho fé mesmo não, viu? Eu tenho que melhorar a minha fé. Você entende que o que Jesus esperava era isso? É que eles pensassem, rapaz, a gente tem que crer mais. A gente tem que andar, mas não, mas ficaram, olha o que Jesus fez. Olha como ele acalmou a tempestade. Sim, mas aquilo que ele fez, ele queria que tu fizesse. Exatamente. Oh, glória, aleluia. Deus não tem propósito, irmãos, em adversidade nenhuma contra nós. Aleluia. Irmão Rega, nesse livro, Crescendo Espiritualmente, diz, o Pai nos ama assim como amava Jesus. Se Ele ama assim como amava Jesus, se Ele me ama assim como amava Jesus, não tenho medo de enfrentar os problemas da vida, pois o Senhor está comigo, assim como estava com o Mestre. Aleluia. Sabe, irmãos, e a mente religiosa tenta justificar o nosso fracasso. Nas adversidades, acostumar com aquilo, em vez de ficar com a revelação da palavra. Jesus disse, eles falam assim, olha, porque Jesus disse, aleluia, no mundo, aí aquela voz de trovão, tereis aflições. Continua o texto abençoado, depois da vírgula, é vírgula, não é ponto não. Qual a revelação? É que eu vou ter problema? Tribulação? Não, a revelação é, tende bom ânimo, eu venci o mundo.
Não, tu sabes que ainda que eu ande no vale da sombra da morte, aleluia, Deus tem um vale da sombra da morte para cada um de nós, irmãos. Continua abençoado. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele está comigo, é a capacidade de passar no vale, dançando, declarando, profetizando, irmãos. Porque não é a situação que me muda, sou eu que mudo a situação, irmãos. A fé não nega os fatos, a fé muda os fatos. Não se acostume com o problema que você está tendo. Deus não está envolvido nisso. Glória. Então Deus espera, irmãos, que nós tenhamos responsabilidades nas adversidades. Veja, o problema é que a gente é tão negligente nas coisas, de ouvir, de praticar, achamos que aquilo, não, isso é bobeira, negócio de prática, não. Irmãos, tem pessoas que pensam que a fé é só para resolver problemas, já viu isso? A pessoa está bem, 100%. Está bem? Não, estou bem, graças a Deus, estou bem. Aí ela está mal. Aí está perguntando assim, está bem? Não, estou na fé. Oxente. Aí fala com os olhos quase chorando, estou na graça. Não, irmão, graça não é isso, não. Fé é todo dia. Diga, fé é todo dia. Todo dia você escuta e pratica, isso é fé. Quando chegar no dia mau, você vai chorar? Não, você vai continuar fazendo o que você está fazendo. Escuta e pratica. Às vezes nós estamos acostumados em adorar só quando tem problema. Está com problema? Vá adorar. Terminou o problema? Pare de adorar. Qual vai ser a minha próxima adoração? Quando tiver um problema. Problema, adorou. Passou, parou de adorar. Que conversa é essa? Adoração é todo dia. Com problema ou sem problema? Porque se a gente, irmãos, começar a entender que só adoro quando tem o problema, eu estou adorando o problema e não a Deus. Ó Senhor, preciso de um problema para te adorar. Porque se não for assim, eu não adoro. Preciso de um problema para orar, porque tu sabe, né, Senhor? A gente só ora quando tem um problema na vida. Porque se não tem problema, para que eu vou adorar? Está tudo bem? Não, irmãos. Amém. Essa ideia de adorar quando tem problema é coisa de menino. O maduro adora porque é filho e tem que adorar, não interessa. Aí na hora da tribulação, o que é para você se fortalecer? Declarar a palavra, o que tu vai fazer? Eu vou comprar os livros para ler, para ver como é que eu faço. É para comprar os livros antes. Na hora do problema, não é a hora, irmão, para você ler. Eu vou ouvir muita administração. Não, porque já está no problema. O maduro faz isso antes. Eu lembro que esse ano, em janeiro, o Senhor me deu uma palavra. Era algo que eu nunca tinha feito. Eu não vou falar para não falar, né? E eu disse, oxe, amor, o Senhor me deu essa direção estranha. Eu nem pratico muito essas coisas. Mas eu percebi essa inclinação. Eu disse, rapaz, algum B.O. está vindo por aí na frente. E por causa dessas práticas, irmãos, a gente tem superado. Porque se o diabo descobrir que ele consegue, irmãos, acabar com a sua esperança, toda vez que surge um problema, você vai ficar expert em problema. Mas se ele chegar na sua vida com um problema e ele ver, rapaz, o cabo está firme. Veja, Jesus esperava que eles fizessem aquilo que ele fez. Mar, se aquieta. Vento. Eu vou falar com o pastor. Fala o que com o pastor, se é tu que vai resolver o problema. O pastor tem os problemas dele, irmão. O que o pastor pode te aconselhar. Mas ele não pode falar assim, Elidiano, eu vou te emprestar minha fé, viu? Tu usa, depois me devolve. Não, irmãos. Não adianta, irmãos, quando o problema surgir, você se deitar e fingir de morto. Morri. Não adianta, irmãos. Você vai ter que se levantar. E vai ter que enfrentar aquilo, irmãos, é o que Deus espera de você. Aí veja, mais lá na frente, em Mateus capítulo 14,
Versículo 22. Agora veja. A mesma cena de novo. Um barco, um mar, Jesus e os discípulos. Aí veja, de novo, veja, eles passaram agorinha, pelo um problema desse. Jesus falou assim: rapaz, você tinha uma fé muito pequena, viu? Vocês eram para fazer isso. Aí de novo a mesma coisa. Aí veja, logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Eu acho que um deles fez: rapaz, eu já vi essa cena antes. Olha, pelo amor de Deus, vai dar certo isso. Jesus, vamos com a gente, porque se acontecer de novo, pelo menos tu está no barco, a gente te chama. Aí Jesus fez: não, vai sozinho. Vou tomar ali um bolinho com um café, já eu chego por lá. A Bíblia diz que Jesus insistiu, ele insistiu, para os discípulos irem: vamos lá, rapaz, é só um barzinho. Vocês não têm a palavra, vocês não têm a fé, vai lá, benção, vai, eu chego já. Aí eles foram. O que aconteceu de novo? Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava consideravelmente distante da terra, castigado pelas ondas e pelo vento que soprava contra ele. De novo a mesma cena. O que é que Jesus esperava deles agora? Hein? Pessoal, vamos nos ajoelhar e entregar nosso espírito a Deus, porque afinal de contas aconteceu de novo. É um sinal de Deus para nós que Ele quer nos matar. Ó, pessoal, eu acho que esse negócio de seguir Jesus aí, olha, porque se fosse interpreta alguém. Se seguir Jesus fosse de Deus, não acontecia coisas ruins com a gente. Irmão, eu já vi gente tomando decisões: eu vou sair da igreja. Por quê? Porque é só problema na igreja. Tu és guiado pelo problema ou pelo Espírito? Eu vou sair da igreja porque não tenho oportunidade de sentar lá na frente. Tu é guiado por uma cadeira. Quer dizer, se tu for lá para o INSS, você está na cadeira da frente, tu vai congregar lá no INSS, é? Porque tem a cadeira na frente para tu. Não, irmãos, nós somos guiados pelo Espírito. Com problema ou sem problema, a gente está lá. Aí acontece de novo, e Jesus não fizeram o que eu ensinei. De novo, esses abençoados. Oh Jesus, abençoa os discípulos. Aí ele diz, aí o que Jesus vê? Vai lá. Só que Jesus vai andando, entende? Porque não tem outro barco. E para acudir os discípulos, ele vai andando sobre as águas. Aí ele vai lá andando, aí quando vai chegando, eles olham e veem: Ave Maria, um fantasma. Chega. Vamos expulsar, vamos entrevistar, perguntar quem é que ele veio fazer, de onde ele vem. É um fantasma. Aí piorou a situação deles, porque antes era só o vento e a água, agora é um fantasma. Tem um contexto cultural por trás disso. Mas eles ficaram assustados. Aí Jesus, vendo eles agoniados, e fez: ei, coragem, sou eu. Aí Pedro faz: eu quem? É Jesus, a bênção do mestre. Agora veja o que Pedro fala. Presta o que Pedro fala. Se és tu, Senhor, manda eu ir por cima das águas. Olha que loucura que Pedro disse. Gente, isso aqui é um absurdo. Pedro nunca ouviu falar de alguém que andou sobre as águas. Sabe como eu botei aqui na minha Bíblia? Tem assim: Jesus andou sobre as águas. Aí eu botei: e Pedro também. Pedro não sabia. Tu acha que Pedro ia ler lá o Talmud para saber? Deixa eu ver se alguém... Não tem. Pedro falou algo absurdo para saber se era Jesus. Pedro pediu para fazer algo que só Jesus estava fazendo. Agora, mais doido que Pedro é Jesus, que disse: vem. Porque Jesus poderia dizer: não, Pedro, tenha calma.
Isso é só para os ungidos. Oh, glória. Só para os pastores, apóstolos. Para os oradores de línguas. Pedro não é para vós, miserável. Não, ele falou: Pedro, eu te conheço, mas vem. Aí Pedro foi. Agora a gente pensa que Pedro deu 1, 2, 3 e afundou. Não, ele estava numa distância considerável, porque ele não reconheceu que era o mestre. Então Pedro andou muito sobre as águas. Você entende isso? Agora chegou um momento da vida de Pedro, que Pedro olha para aquilo que estava acontecendo, e sem acreditar que estava andando sobre as águas. Rapaz, eu fiz isso tudo mesmo. Aí ele começa a afundar. Por quê? Porque Pedro estava andando, confiando na fé de Jesus. E no momento que ele afunda, fica revelado a fé de Pedro. Mas uma coisa eu quero destacar, irmãos. Uma coisa Pedro entendeu nessa história: Deus não quer me matar. Diferente da outra vez que ele falou: ei, mestre, vamos morrer, tu sabe, né? Que eu tenho que viver ainda. Mas agora ele aprendeu: rapaz, não ficar nesse barco não. Porque ele não quer que eu morra. Ó Jesus, se você é mesmo, ei, manda eu ir sobre as águas. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. Momentos de adversidades é uma grande oportunidade de você ver milagres assombrosos. São momentos de você fazer coisas que você nunca fez na sua vida. Momentos de adversidade são momentos de inspirações divinas para fazer coisas que só Jesus faria. Pedro falou, Pedro não tinha conhecimento de causa, Pedro não tinha nada, mas Pedro disse: eu vou andar sobre as águas. Você conhece outro além de Pedro e Jesus que andou sobre as águas? Não, mas o que fez dele andar sobre as águas? Uma atitude, uma intrepidez diante daquela situação, irmãos. Foi uma ideia de Pedro e não de Jesus, mas Jesus comprou a ideia de Pedro. Sabia que tem coisas que nós estamos esperando? Olha, quando Deus falar comigo, ei, e por que você não fala antes? Por que você não toma uma decisão antes? Às vezes estamos esperando Deus fazer alguma coisa, e Deus esperando que a gente faça alguma coisa, para pegar junto com a gente. Talvez você está lá numa crise financeira, não tem saída, mas você aprendeu que você é próspero, tudo que você faz prospera, que Deus é contigo, Ele é teu pastor, nada te falta, que você tem capacidade. E você começa a confessar: eu sou próspero, eu não sou isso, eu nasci para abençoar a muitos. E de repente aí você tem uma ideia: vou vender água na chuva. É muito difícil, mas também era muito difícil para Pedro andar sobre as águas. Mas o que ele fez? Senhor, eu estou com a ideia. Qual a ideia? Vou vender água na chuva. Aí Jesus fala: vai. No momento que Pedro ele está afundando, eu estou terminando, que Pedro está afundando, Jesus, mesmo naquela situação, ele estende a mão para Pedro. O que é isso? É a mão da graça. Por causa da fé pequena de Pedro, Pedro merecia mesmo afundar, mas Jesus estende a sua mão de graça e diz: Pedro, vem para esse lugar de andar sobre as águas de novo. Mas não somente Pedro, que falar de Paulo. Paulo chegou para Deus e falou assim: Deus, dá não, cara, peraí, pô. Ó, dá não. O que foi, Pedro? É paulada de dia, é perseguição de noite, chicotada de tarde. O meu café da manhã, Senhor, é pancada. Não aguento mais. Qual a resposta de Deus para Paulo? A minha graça te basta. Aí ele diz: porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Presta atenção, ele não está falando que a graça, o poder, existe na fraqueza. Não está falando. É um aperfeiçoamento. A graça está com você todos os dias. No dia bom e no dia ruim. Muitas vezes você está fazendo na sua força, outra vez está fazendo na graça de Deus. Mas na fraqueza, onde você não tem força, é aí que a graça te pega, te coloca em um lugar
Aí Paulo diz, sabe de uma coisa? Pode vir mais. Quando você entende isso, irmãos, você vai fazer o que Tiago diz. Tem por motivo de grande alegria o passar por diversas tribulações. Por quê? Porque nessas tribulações você vai ter graça para passar por elas. Você não vai passar sozinho, irmãos. Que conversa é essa, irmão? De crente passando por tribulação de cabeça baixa. Como se Deus não estivesse com ele. Como se Deus não tivesse importado com ele. Não, levanta a sua cabeça e faça alguma coisa com a fé que você tem. Aleluia. A graça é suficiente. Vou precisar mais 10 minutos só para encerrar. Daqui a pouco a gente vai almoçar, também estou com fome. Uma coisa que nós temos que entender, queridos, é que nós não somos derrotados por passar por uma adversidade. Diga, eu não sou derrotado por estar passando por uma adversidade. Porque, irmãos, veja, a Bíblia diz, em 1 João capítulo 5, porque essa é a nossa... porque essa é a vitória que vence o mundo. O que é que vence o mundo? A nossa fé. Ou seja, quem tem fé já está na vitória. Entende uma coisa? Irmãos, eu não estou atrás da minha vitória. Ai, porque eu estou na igreja, porque eu quero a minha vitória. Não, já tenho. Ah, mas o cenário é de derrota. Problema do cenário. Eu sou já vitorioso agora. Liso, com enfermidade, passando problema familiar. Não interessa, eu sou vitorioso. Se eu tenho fé, eu já tenho a vitória. Então, quando eu enfrento uma adversidade, eu não vou brigar com o diabo. Eu já entro vitorioso. Que história é essa, irmão, de você estar buscando a vitória? Ah, eu vou buscar minha vitória no monte, vou buscar minha vitória na igreja, vou buscar minha vitória no nome de Deus. Não, irmãos. A sua vitória se chama Jesus Cristo de Nazaré. Em Cristo, nós somos mais que vencedores. Graças a Deus por Cristo Jesus, que sempre me conduz em triunfo. Sempre, sempre, não importa o tempo, sempre eu sou vitorioso. Adversidades se enfrentam de cabeça erguida. Quem tem fé, está na vitória, irmãos. Aleluia. Efésios, agora, quando você está em fé, porque você já é vitorioso, qual é a sua esperança? A manifestação dessa vitória. Mas você já é. Você só vai mostrar para o diabo. Efésios capítulo 6 vai falar da armadura de Deus. Em 13 ele vai falar, ó, toma o capacete da salvação, coroa da justiça, a espada, o escudo, calce os pés. Agora a gente pensa novamente que é para fazer isso na tribulação, mas não é, gente. Você calça hoje. Ou melhor, é para ter calçado ontem. Porque na tribulação você está pronto. Aí ele fala, pegou a armadura, equipou, próximo passo. Resistir, firme na fé. Eu não me visto para brigar com o diabo. É ele que está tentando me tirar a posição de vitória. O que eu faço? Resisto. Persisto na fé, persisto declarando, eu sou mais que vencedor, eu sou próspero, eu sou curado, nasci para dar certo, meu futuro é poderoso, sou protegido, sou abençoado, nenhum mal chega à minha tenda, sou justiça de Deus, tenho o perdão de Deus, sou amado por Deus, jamais Ele me abandona. O que é isso? Resistir firme na fé. Aí ele diz, eu vou encerrar com esse versículo.
Efésios 6, 13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir quando? No dia mau. Aleluia. E permanecer o quê? Inabaláveis. Se você vestir a armadura de Deus e enfrentar o problema, já tem a resposta. Vai permanecer inabalável. Aí ele fala: depois de terem feito tudo o que? Resistido com a armadura de Deus. Veja, não é uma dúvida, olha, veste a armadura, pratica a palavra, porque talvez vai dar certo. Não, ele fala, se você fizer, vai dar certo. Quebra tudo. Sabe, irmãos, que história é essa? Ah, eu estou passando uma adversidade, meu Deus. Não, irmãos, a adversidade não é o teu fim. Porque vem para todo mundo, irmãos. Só o fato de você ter aceitado o Evangelho, você já arrumou um grande problema com o mundo. Porque eu não sei se tu sabe, mas o Evangelho é contra o sistema do mundo. O sistema do mundo fala assim, ame a si mesmo. O Evangelho diz, ame o próximo. O mundo diz, olha, tem que juntar aí, ó, para ter mais. O Evangelho diz, é dando que se recebe. Então tu já arrumou um problemaço com o teu chefe. Você entende isso? Mas sabe, irmão, nós somos da palavra da fé, irmãos. Nosso ministério é acostumado a enfrentar bronca. E enfrentar a bronca e não ficar prostrado, mas enfrentar a bronca e ressurgir, irmãos. E ficar firme e ter frutos. Amém? Obrigado, Ridiel, por favor. Glória a Deus.